Fala pessoal, fim de torneio em Vila Martelli, na Argentina, torneio válido para a norma de GM. A norma de Grande Mestre não chegou, precisava fazer 7 pontos em 9, nós chegamos a 6. Mas foi um bom torneio, compartilhamos ali o primeiro lugar, né, junto com os MIs Mário Villanueva e o Pablo Acosta. E nós acabamos jogando boas partidas, né? E hoje vou analisar aqui para o nosso canal a partida que eu considero a melhor que joguei nesse torneio contra o mestre internacional também, Joaquim Fiorito, uma das grandes promessas aí do xadrez argentino, tem 16 anos, já é MI, né? 2.405, joga muito bem, né? Então, foi uma partida que eu gostei bastante. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, isso é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer e também o YouTube recomendar mais o nosso canal, também ajudando a gente a crescer. Vamos lá para a partida. Bom, partida jogada na 6ª rodada, né? Nesse momento eu tinha, após 5 rodadas, 3 pontos em 5. Para tentar chegar à norma, tinha que vencer as 4 restantes, inclusive essa, né? Então o empate não me servia. Isso é importante para o contexto da partida. Estava obrigado a jogar para ganhar, né? E aí ele acabou jogando então peão dama, D4, eu joguei cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Temos a defesa Ninzo-Índia. Ele escolheu o lance aqui E3, um dos principais, aí sem dúvida nenhuma, para as brancas, roque. E aqui ele jogou uma linha interessante, que é bispo D2, está bastante na moda nos últimos tempos, aqui contra Ninzo-Índia, essa linha com bispo D2. Outra alternativa que é bispo D3, né, que eu inclusive joguei com as brancas na última rodada do torneio. Também cavalo F3, é possível cavalo E2 e outros lances também. De bispo D2 é uma ideia interessante, é que as brancas estão prontas para retomar em C3 de bispo, né? Não evitando dobrar os peões ali na coluna C. Eu joguei a resposta principal, que é D5. Ele jogou cavalo F3 e eu joguei com B6. Essa ideia é típica para fianquetar o bispo aqui em B7. Nesse momento, precisamente, ele toma em D5, tá correto, eu tomo de peão, né? E aqui, em algumas ideias para as brancas, ele jogou um interessante torre C1 aqui, né? Uma outra ideia é bispo D3 aqui, ao invés de torre C1, pode dar uma inversão de movimentos ou não, né? Mas o bispo D3 eu posso também jogar torre E8, bispo F8, posso voltar o bispo para E7 para depois jogar C5, né, o bispo não ficar preso. Posso jogar com o bispo em D6, né? Mas o torre C1, por exemplo, contra bispo D6, se eu quiser jogar bispo D6, as brancas têm a opção de cavalo B5, agora o bispo não pode sair por causa do duplo, né, em C7, já que a torre ajuda no ataque a esse ponto. Portanto, torre C1 tem uma ideia interessante. Eu segui com a ideia de torre E8 para puxar o bispo e jogar o C5. É fundamental para as pretas atacarem o centro das brancas nessa posição com o C5. Ele jogou bispo D3, bispo F8 e cavalo E5. Então, esse lance faz parte de uma ideia fundamental para as brancas nessa variante, que é jogar o cavalo em E5, eventualmente rocar, jogar o peão para F4 e fazer uma passagem desse bispo que aparentemente não joga nada aqui, né? Essa passagem do bispo para E1 e H4, as brancas têm uma excelente posição se elas conseguirem fazer isso tudo. Então a gente precisa fazer alguma coisa contra esse plano para não ficar perdido e não levar mate aqui na ala do rei futuramente. Então, procedimento padrão, bispo B7, roque, C5 atacando o centro das brancas, F4
e aqui cavalo C6. Esse lance é importante, é melhor do que cavalo BD7. O cavalo aqui não ameaça tomar, porque as brancas tomam de F abrindo a coluna para a torre, com ataque forte. E elas simplesmente podem jogar bispo E1, bispo H4, com uma posição bem interessante para elas e desagradável para as pretas. O cavalo C6, além de desenvolver o cavalo, ataca o ponto D4. Então, se bispo E1 agora, eu posso tomar. Se ele retomar aqui, cavalo toma e simplesmente as pretas ganham peão, estão muito bem aqui. Depois de peão toma, ele tomar o cavalo em C6, bispo não toma. Agora a gente se livrou desse cavalo e nós temos a casa E4 aqui à disposição. A posição das brancas fica enfraquecida e as pretas estão muito bem. Aqui uma opção é jogar com o cavalo E2, defender aqui, mas aqui as pretas podem jogar torre C8. Agora, defendendo o cavalo, tem a ideia de tomar aqui, tem a ideia de usar a casa E4, já que o cavalo tirou a defesa dessa casa, e as pretas têm uma boa posição. Mas aqui o meu adversário veio com um lance surpreendente, cavalo por D5, né? Que, depois da partida, para minha surpresa, né, tinha partidas jogadas aqui, então ele jogou autóxo aqui e esse lance veio com uma proposta de empate aqui, né? Naturalmente, né, como eu já disse, não podia empatar por causa da situação da norma. Estava obrigado a tentar ganhar todas as partidas. E aqui o ponto é o seguinte, né? Se eu tomar de cavalo, esse seria um blunder terrível, né? As brancas têm bispo toma H7, rei toma, dama H5 cheque, rei G8, dama toma, o rei tem que sair. E agora as brancas não estão obrigadas a empatar, podem jogar inclusive para dar mate, torre F3, torre H3, com um ataque terrível e decisivo. O cavalo toma não é uma opção, então eu tenho que tomar de dama, né? Bom, eu naturalmente recusei o empate e vi a possibilidade da partida aqui como sendo a única maneira de seguir lutando aqui. E aí veio bispo C4, né, que é a ideia contra a tomada de dama. E aqui eu tenho que tirar a dama, né? Mas se eu, por exemplo, tirar para D8, ele vai tomar de cavalo aqui, atacando minha dama e ameaçando o descoberto. Aqui as pretas podem jogar dama C7, não tem nada melhor aqui do que dar cheque perpétuo. Cavalo G5, rei H8, cheque. Isso seria um empate por repetição, né, de diagramas. Não tem nenhum descoberto assim tão terrível para as brancas, né, que para ganhar material, então isso levaria a um empate. No entanto, aqui eu vi uma possibilidade aqui para seguir lutando, e que é de fato a única possibilidade para manter o jogo vivo, que é sacrificar a dama aqui. A gente já tomou um cavalo e vai tomar outra aqui, né, que tem que tomar de rei, e agora cavalo toma E5, cheque, descoberto. Nós temos duas peças pela torre, né? E pela dama, perdão, que naturalmente em situações normais não é suficiente, mas aqui a gente tem que avaliar os fatores posicionais. Então, o rei das brancas vai ficar bem exposto e elas vão ter fraquezas nas casas brancas aqui, né? Essa formação F4, E3 e D4 vai ficar bem solta ali. A casa E4 enfraquecido, o rei fraco. E aqui é um momento importante. Aqui. Eu vou levar o bispo. Toma. E aqui, naturalmente, eu tenho a possibilidade de bispo A6, né? E pegar ainda uma qualidade. Vai ficar torre e peça pela dama. No entanto, esse bispo é muito valioso. Então, nessa diagonal aqui, né? Essa diagonal aberta, essas casas brancas fracas. Então, eu optei por manter o bispo e jogar torre AD8 aqui. Jogar com as duas peças pela dama e uma pressão desagradável aqui. É uma posição de fato difícil jogar de brancas aqui, com o rei exposto. A dama não consegue ativar facilmente. Esse bispo é ruim. Como a gente já mencionou, muitas fraquezas aqui.
Eu acho que foi uma boa decisão jogar a torre AD8 ao invés de bispo A6, né? E como para minha surpresa, né, isso havia sido jogado em algumas partidas antes, né, por outros jogadores, então não foi uma novidade, mas foi algo que eu tive que jogar assim para manter as chances de vitória. Aqui ele jogou D por C5, que é um lance assim que eu entendo a ideia que ele quer sacrificar a qualidade pelo bispo de casas pretas. Tanto ele tinha outras opções aqui, como jogar um H3, um lance já dá um respiro para o rei, que ele vai fazer isso mais tarde, ao invés de abrir aqui a coluna D, embora esse lance não estrague nada. Outro lance interessante aqui, dama A4, ameaçando em A7. Eu poderia jogar um cavalo E4, atacando o bispo de D2, e aqui, por exemplo, o bispo E1, trazer o bispo para a defesa. Segue uma posição bem complicada, mas de fato está mais ou menos equilibrado, né? Mas eu acredito que seja sempre mais fácil jogar com as peças aqui do que com a dama sem alvos muito claros, embora nada tão terrível esteja acontecendo na posição das brancas. Ele jogou D toma C5, bispo. Agora ele tem que dar qualidade aqui por conta das ameaças de bispo toma E3 cheque, ou torre toma D2, dama D2 e bispo toma E3 cheque, recuperando a dama com vantagem, né? Então, toma, peão toma, e dama C2, agora ameaça cavalo E4 e explorar essa cravada em cima do bispo. Então ele tem que tirar a dama aqui, esse lance está bom. E aqui eu fiz torre D6. Esse é um lance interessante por conta a torre aqui pode jogar tanto na coluna, tem a ideia de dobrar as torres, como na terceira fila, passando para lá do rei, né, depois que o cavalo sair. Então um lance que tem alguns pontos, né, que a torre joga nas duas direções. Ele não está podendo tomar em C5, porque o bispo está caindo lá em D2. Então é natural aqui que ele vá mexer o bispo para tirar do ataque da torre. E aqui ele jogou um lance que começa a causar dificuldades sérias para ele, que é bispo C1. Era mais forte aqui jogar bispo C3. O bispo vai estar melhor colocado nessa diagonal, ameaça eventualmente eliminar o cavalo E4. E outro lance importante aqui para ele é F5, para controlar o cheque em G6. E as brancas controlam aqui mais ou menos a situação. Eu poderia jogar aqui torre de ED8, né, para ele não trocar a torre. Eu não quero permitir que ele troque uma torre, que aliviaria bastante a situação das brancas. Outra possibilidade aqui é cavalo G5, ameaçando mate em 1, né, com cavalo H3. Também um cheque em F3, mas que não é tão claro, porque ele pode jogar rei F2. Embora aqui ele possa jogar torre D1, liberando a casa F1 para o rei. Eu prefiro torre de ED8 e jogar essa posição. A igualdade, acho que ainda está igual, a posição não está de fato, né? Mas continua sendo aquela coisa de ser mais fácil jogar aqui de pretas. Depois do bispo C1, as dificuldades aqui dele vão aumentar. Agora cavalo E4, ameaça cheque aqui, que é fatal, né? Se o rei sai para H1, por exemplo, cavalo F2 é um mate duplo descoberto aqui, né? E aqui ele cometeu outro erro que já torna a posição provavelmente perdida, que é H3. Ele naturalmente quer dar essa casa para o rei, né? Mas a melhor forma de se defender aqui é jogar F5, controlar a casa G6, impedir o cheque. E aqui você dá uma casinha para a torre, né? Eu poderia jogar aqui um torre de ED8, novamente pedindo torre D1 e digamos assim, mantendo a pressão. E outro lance também aqui possível é H6, dando
um respiro para o rei, para evitar mate ali na última fila. E no caso de torre D1 aqui, jogar um lance como torre F6, né? Para tomar aqui. A pressão continua. E é difícil para as brancas criarem alguma ameaça séria aqui, né? Sempre tem que ficar defendendo o rei. O bispo ficou muito passivo em C1. Aqui as pretas têm vantagem. Mas depois do H3 essa vantagem vai aumentar. Agora a torre de D8 para parar a torre D1. Também tem ideia de entrada em D2 com o cavalo ou mesmo com a torre, sacrificando mais material. Ele jogou rei H2, aqui um lance interessante que coloca uma armadilha, né? Porque aqui está oferecendo a dama de volta. Então, se eu jogar a torre D2 cheque, ele toma de bispo, torre toma D2 cheque, dama toma, cavalo toma. Agora quem tem vantagem material são as pretas, bispo, cavalo pela torre. No entanto, depois de torre D1, eu tenho que ficar de olho no mate ali da gaveta, então teria que dar um cheque aqui, rei G3. De repente o cavalo ficou mal e ele está invadindo aqui com a torre, ameaça mate também. Então quem estaria melhor aqui são as brancas, porque ele vai tomar pelo menos esse peão de A, fazer o peão de A dele passar, então não tem sentido eu entrar nisso aqui. Então aqui eu joguei H5, é um lance que eu gostei aqui porque além de dar um respiro para o meu rei, evita essas ideias de mate. A ideia é tirar casas do rei dele com H4 e pedir um rei G3, também dar uma casa aqui para o meu cavalo em G3, um lance que tem algumas funções. E já é muito difícil aqui defender para as brancas, se não impossível. Ele jogou aqui dama A4, eu segui com a minha ideia de H4 e dama A5, ele quer cobrir essa casa em D2 aqui. Ele poderia tomar em A7 ou poderia jogar simplesmente bispo C6 aqui, né? E aqui, por exemplo, torre D2 cheque é uma ameaça, cavalo G3, né? Cercando aqui sempre o rei branco, com esse bispo aqui nessa diagonal, a posição muito difícil aqui de defender. Depois do dama A5, a situação não melhora muito. Aqui eu joguei C4, que talvez não seja o melhor lance, embora não estrague nada. Poderia já jogar cavalo G3 aqui atacando a torre. E se a torre sai para G1, por exemplo, torre D1, com a ameaça de tomar. Por exemplo, se dama toma, eu posso dar cheque aqui, bispo toma, toma, cobre aqui já é mate. Ou a ameaça é tomar, rei toma, invadir com a outra torre na oitava e dar o mate ou em F1 ou em H1, dependendo para onde o rei for, né? Então, cavalo G3 já era um lance que vencedor, né? Mas o C4 não estraga nada. A ideia é jogar um C3, por exemplo, um lance aqui neutro para passar a vez, só para exemplificar, A3, C3, peão toma, é possível jogar torre D2, toma, torre toma, rei G1, cavalo G3, ameaça mate 1 com torre G2 e torre F2 não defende, porque agora o mate é pela oitava aqui. Então essa foi a ideia do C4. Ele mandou torre E1 e agora ele quer dar essa casa aqui para o rei, né, eventualmente para fuga, mas agora cavalo D2 é um bom lance, ameaçando o cavalo F3 cheque. E aqui, bom, se ele tomasse, bispo toma D2, torre toma, rei G1, torre G2 cheque, rei F1 para não entrar no descoberto do bispo. Eu dobro as torres na sétima, ameaçando o mate com torre D, F2. Se ele dá uma casinha para o rei com torre C1, aqui bispo E4, é decisivo. A ameaça de bispo D3 cheque, rei E1, torre E2, rei D1 e torre G1 com mate em seguida. Depois de cavalo D2 ele jogou rei G1, mas agora torre G6 cheque é decisivo. O rei não tem... Se mexer o rei tudo leva a um rápido mate, que rei F2 mate 1, né, com torre G2. Rei H2
cavalo F3 cheque, rei H1, cavalo tome 1 cheque descoberto. E se rei H2 de volta, o cavalo volta com rápido mate. Então, o único lance aqui para não levar mate rápido é dar dama aqui, dama G5. Naturalmente, as brancas estariam perdidas. E aí veio o abandono. Então, foi uma partida legal. A precisão de 82% para as brancas, 93,4% para as pretas. Uma boa precisão. Foi uma partida que eu achei bem legal aí. Acho que a mais interessante aí que eu joguei nesse torneio aqui na Argentina, né? Mas ainda vou analisar outras aqui para o canal, né? Muitas partidas interessantes, né? Então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer, né? E fique atento aí para outros vídeos que virão em breve. Até a próxima!